Olá, meus amigos, vem comigo que está na hora de estudar. Você já passou por algo tão difícil que chegou a pensar, por que isso está acontecendo comigo? A história de Jó, ela existe exatamente para momentos assim. Ela mostra que enquanto a gente enxerga apenas a dor aqui embaixo, existem bastidores espirituais que explicam muita coisa que não dá para ver a olho nu. E hoje a gente vai entrar nesses bastidores. O livro começa apresentando Jó como alguém completo, um homem bom, fiel, estável espiritualmente e que vivia uma vida abençoada. Era o tipo de pessoa que inspira respeito só de ouvir o nome. Ele tinha família, bens, influência e era sincero diante de Deus. Mas logo em seguida, o cenário muda. A narrativa sobe para o céu, para uma espécie de assembleia celestial. É como se a câmera da história trocasse de ambiente, revelando o que está acontecendo nos bastidores. E então, quem é que aparece? Satanás, sem ser convidado, sem ter direito de estar ali, como sempre. Mas ele se apresenta como se fosse alguém importante. Deus pergunta, de onde você vem? Essa não é uma pergunta de curiosidade, é uma pergunta de autoridade. É como se Deus estivesse dizendo, o que você pensa que está fazendo aqui? Quem te deu o direito de falar alguma coisa sobre a terra que eu criei? E Satanás responde, de rodear a terra e passear por ela. Ou seja, eu domino aquele lugar, aquilo lá é meu. Ele reivindica a terra como sua propriedade, assim como fez em Gênesis ao tentar assumir o controle da humanidade. Mas Deus corta essa ideia na hora. Satanás ele tenta controlar territórios, mas Deus sempre procurou corações. E então o Senhor apresenta Jó como prova viva de que nem todo mundo está do lado do mal. Você viu, Deus diz para ele, o meu servo Jó, homem íntegro, reto, que me teme e se desvia do mal. Aquilo é Deus dizendo, a humanidade não está perdida, ainda existe fidelidade verdadeira. Satanás, com sua velha estratégia, responde, claro, ele só é fiel porque a vida dele é boa. Ele só te serve porque tudo dá certo para ele. Tira isso dele e você vai ver quem ele realmente é. O inimigo basicamente afirma duas coisas. Ninguém ama a Deus de verdade e, em segundo lugar, as pessoas só são fiéis enquanto tudo está bem. Essa é a acusação central do conflito cósmico contra nós hoje que Satanás faz. E então os bastidores começam a influenciar a vida real. Jó perde tudo. Ele perde bens, status, saúde e, tragicamente, seus próprios filhos. Aquele momento da vida de Jó é um momento como se tudo desabasse uma vez e a gente nem sabe por onde começar a juntar os pedaços, como quando acontece com a gente também. Mas sabe qual é a resposta de Jó? Ele não foge, ele não blasfema, ele não vira as costas. Ele diz uma frase que só quem tem raízes profundas consegue falar. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Essa frase é pesada, profunda e, ao mesmo tempo, completamente libertadora. A fé de verdade não depende do cenário, ela depende da confiança. A história de Jó fala com quem já perdeu alguém, como você talvez, com quem já foi injustiçado, com quem tenta ser fiel, mas enfrenta dores que parecem não ter explicação. Ela fala com gente real, ela fala comigo, com você, ela fala com a gente e ela nos ensina verdades que não mudam. Existe uma guerra espiritual acontecendo mesmo quando a gente não percebe. Pessoas boas também passam por tragédias. E isso não é sinal de abandono. Isso também nos ensina que nem sempre quem fala em nome de Deus fala por Deus. Os amigos de Jó mostraram muito bem isso. Essa história nos ensina também que Deus não faz sentido às vezes, mas Ele nunca perde o controle. O livro de Jó não é sobre sofrimento, é sobre confiança. É sobre um Deus que continua sendo bom mesmo quando tudo ao nosso redor parece ruim. É sobre um amor que continua firme, mesmo quando a dor tenta nos quebrar ao meio. E hoje, a mensagem é essa para mim e para mim e para você também. Você pode não ver os bastidores da sua história, mas Deus, Ele vê, Ele sempre vê. Ele continua conduzindo tudo com amor e fidelidade. Que esse possa ser o meu e o seu desejo também. Se você gostou desse vídeo, eu sei que você gostou, deixa o seu like pra gente. E lembre-se sempre, a Bíblia na mão e Deus no coração.